Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E a gente junto aqui, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti, meu camarada. E a gente vai dando prosseguimento à nossa preparação focada para esse concurso e a gente analisando todos os itens que constam do seu edital no que tange a história de Mato Grosso, galera. E hoje já está na sua tela, olha aqui na lousa, vamos falar sobre a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade e a criação da Capitania de Mato Grosso. Ou seja, é nosso objetivo na aula que agora se apresenta falarmos sobre a consolidação do processo de colonização das terras mato-grossenses, lá no século XVIII, quando Portugal vai se assenhorar desse território e vai promover a assinatura de tratados de limites com a coroa espanhola, com destaque para o Tratado de Madrid, firmado no ano de 1750. Pois é, pessoal, mas toda vez que eu começo a aula, a gente tem que fazer aquela injeção de ânimo, tem que motivar, afinal de contas, não é fácil. Você sabe muito bem que concurso exige dedicação, exige esforço, você precisa se empenhar para ter um grande desempenho. E a nossa meta aqui no LAC Concursos é que você possa gabaritar, com toda certeza. Se você tiver um empenho digno, se você tiver uma preparação condizente, não tenha dúvida, você vai conseguir o seu intento. Olha só, moçada, a mensagem que eu deixo para vocês. Quando se nasce com poucos recursos, estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema. É isso aí, pessoal. Estudar ainda é a meta, ainda é o instrumento, ainda é o meio pelo qual você pode conseguir uma ascensão social de maneira lícita. Portanto, não se esqueça, sempre é preciso estudar, sempre você tem que se empenhar para ter um grande desempenho. A sua ascensão, o seu sucesso depende exclusivamente do seu esforço. Portanto, continue estudando com foco, com força, com fé, que você vai alcançar as suas metas. Muito bem, pessoal, vamos então falar sobre o processo que levou à fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso, e a criação da Capitania de Mato Grosso, que foi desmembrada da Capitania de São Paulo, lá no ano de 1748, mas a gente precisa compreender todo esse processo. Em aulas anteriores a gente falou sobre a descoberta de ouro nas terras mato-grossenses, que foi um resultado direto da ação empreendida pelos bandeirantes. Você se lembra aí, os bandeirantes que vieram de São Paulo, inicialmente com o intuito de prear os índios, de capturá-los e torná-los escravos, e acabaram fortuitamente, acabaram de maneira acidental descobrindo ouro. Primeiro, as lavras do Cochipó-Mirim, 1719, bandeirante Pascoal Moreira Cabral. Depois, as lavras do Sutil, com o bandeirante, o também sorocabano Miguel Sutil, no córrego da Prainha. Isso aí muda o interesse paulista em relação às terras cuiabanas. Passa a despertar a cobiça, o desejo do rápido enriquecimento para essa região. Tanto é que o governador da Capitania de São Paulo, com o objetivo de promover um aparato fiscalizador, de ficar acompanhando in loco a extração aurífera em terras mato-grossenses, em terras cuiabanas, veio residir em Cuiabá, elevando-a à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, no dia 1º de janeiro de 1727. E a gente falou em aulas anteriores, a aula sobre a fundação de Cuiabá, que Rodrigo César de Menezes permaneceu residindo na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá por 18 meses. E durante todo esse período implantou a cobrança
de uma rigorosa fiscalização sobre a extração aurífera, cobrança do quinto, cobrança da captação, estabelecendo que o ouro extraído em Cuiabá deveria ser enviado para as casas de fundição, para que fosse feita a cobrança devida dos impostos. Por essa razão, o que vai acontecer aqui, pessoal? Um deslocamento populacional dos mineiros rumo ao oeste do território. Durante os meses em que permaneceu em Cuiabá o governador da capitania de São Paulo, houve uma evasão populacional. É claro que as pessoas, em razão dessas perseguições, em razão desse arroxo fiscal que foi implantado pelo governador de São Paulo, muitos vão evadir-se das minas cuiabanas. Alguns foram para Goiás, outros retornaram à capitania de São Paulo, outros ainda se embrenharam mais na direção oeste do território, vindo a descobrir as minas de Mato Grosso. Vou colocar aqui na tela para a gente perceber aqui, moçada. As famosas minas de Mato Grosso. Minas de Mato Grosso foram descobertas na região do Vale do Guaporé. São os irmãos Paes de Barros. Fernando e Arthur Paes de Barros foram os grandes descobridores das minas da região do Guaporé, Curumbiara, Galera, as minas localizadas ali na região oeste do território. Por que esse pessoal foi para lá, professor Ed? Olha só, a razão é a fuga da exorbitante tributação que fora implantada pelo governador da capitania de São Paulo no período em que o mesmo esteve residindo em Cuiabá. Então acontecem novas descobertas auríferas, desta feita na porção oeste do território, na região que foi chamada de Mato Grosso, por causa da vegetação nativa. Árvores mais maiores, né? Árvores, como que eu posso dizer para você aqui, ó? Árvores com uma vegetação mais densa, melhorou, né? Árvores com vegetação mais densa, uma mata um pouquinho mais fechada naquela área de transição do Cerrado para a Amazônia. Por isso que os sertanistas, os mineradores que para lá se deslocaram, chamaram essa região de Mato Grosso. E aí, olha só, o nome pegou, né? Acabou sendo o nome da capitania criada pela Carta Régia de 9 de maio de 1748. Legal então, moçada? Beleza então, olha só, a criação da capitania de Mato Grosso ocorreu a partir do desmembramento da capitania de São Paulo. A gente já falou que as minas cuiabanas estavam circunscritas à capitania de São Paulo. Cuiabá estava vinculada à capitania de São Paulo e das Minas. E aí, gradativamente, vão acontecer os desmembramentos. Por exemplo, Minas Gerais se desmembrou de São Paulo em 1720. Mato Grosso e Goiás, por sua vez, foram desmembrados da capitania de São Paulo pela Carta Régia de 9 de maio de 1748. Quais são as razões aí que o rei de Portugal resolveu promover, então, o desmembramento das terras mato-grossenses em relação à capitania de São Paulo? São vários fatores, você precisa ficar ligado aí, meu camarada, quais foram os fatores preponderantes que fizeram o rei de Portugal dividir esse território, criar uma nova capitania. Afinal de contas, a capitania de São Paulo era muito vasta, era uma capitania muito extensa. Isso dificultava sobremaneira a administração. O rei de Portugal também tinha em vistas favorecer o fortalecimento da fronteira no momento histórico de consolidação do domínio colonial português nesta porção da América. Nessa época aí, pessoal, meados do século XVIII, Portugal e Espanha sentavam-se à mesa para discutirem novos tratados. Afinal de contas, o Tratado de Tordesilhas
tinha ficado obsoleto, já era a letra morta, por conta dos avanços promovidos pelos portugueses em territórios que prioritariamente pertenceriam à Espanha, mas que foram efetivamente ocupados pelos portugueses. E aí a gente tem, em meados do século XVIII, vários tratados que são assinados. O principal deles, aquele que você precisa ficar ligado, é o Tratado de Madrid, que vai assegurar para Portugal a posse desse território, inclusive a recém-criada capitania de Mato Grosso. Olha só o contexto histórico, como tudo vai se ligar uma coisa na outra, pessoal. O desmembramento de Mato Grosso em relação a São Paulo, 1748. A assinatura do Tratado de Madrid, que consolidou a posse portuguesa desse território, 1750, portanto, 2 anos depois. A fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital dessa capitania, 1752, portanto, 2 anos depois da assinatura do Tratado de Madrid. Percebeu? Tudo dentro da lógica metropolitana de consolidação desse território como propriedade dos portugueses. Vai acompanhando o processo aí, galera. Quando assinou aí a ata, na verdade a Carta Régia, vou até escrever aqui na nossa lousa, Carta Régia, ou seja, uma carta assinada pelo rei de Portugal, Carta Régia datada de 9 de maio de 1748, determinando então a criação da capitania de Mato Grosso. Aí ficou como governador de Mato Grosso nesse período, até a chegada do governador efetivo, Gomes Freire de Andrade, governador da capitania do Rio de Janeiro, teve a incumbência também, acumulou o cargo de governador de Mato Grosso, até que Rolim de Moura chegasse a Cuiabá e depois rumasse no Vale do Guaporé, onde edificou a primeira capital. Então vamos lá. Rolim de Moura, que é o verdadeiro primeiro capitão-general de Mato Grosso, só vem para essa região depois da assinatura do Tratado de Madrid, de 1750. Aí sim, Rolim de Moura, Antônio Rolim de Moura, o conde de Azambuja, vem para Cuiabá. De Cuiabá ele ruma para o Vale do Guaporé, onde edifica a 19 de março de 1752, Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha só, então o Rolim de Moura, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, primeiro esteve em Cuiabá. Em Cuiabá ele delimitou algumas ordens que precisavam ser efetivadas, como por exemplo, a criação de uma missão jesuítica na região de Santana, atual Chapada dos Guimarães. A criação, olha, o padre Agostinho veio com o Rolim de Moura. Rolim de Moura trouxe os padres para Mato Grosso. Perfeito? Então determinou a criação de uma missão jesuítica para os índios mansos na região de Chapada, é a missão de Santana. Promoveu também a concessão de cartas de sesmarias, ou seja, de lotes de terra destinados à produção de alimentos nessa região. E depois é que ele rumou para o Vale do Guaporé. Olha só aqui, pessoal. O Rolim de Moura, Dom Antônio Rolim de Moura, rumou para o Vale do Guaporé, que foi justamente a região escolhida, determinada pelo rei de Portugal, para ser a primeira capital de Mato Grosso. Por que razão? Uma razão muito simples, pessoal. O contexto era o da efetivação do uti possidetis, do direito romano. O uti possidetis foi o princípio jurídico que norteou a assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha. Para efetivar o princípio do uti possidetis, quem ocupa tem a posse. O uti possidetis é uma espécie de uso capião. Por essa razão que Cuiabá foi preterida.
Ou seja, Cuiabá, que já havia sido fundada em 1719, não foi a primeira capital. Por que razão? Porque necessariamente, por uma questão geopolítica, a capital precisava ficar junto à fronteira com o domínio espanhol. Tudo bem? Então, por essa razão é que Vila Bela da Santíssima Trindade foi, então, escolhida, foi eleita para ser a capital de Mato Grosso, por uma razão geopolítica, militar, uma questão de soberania, uma questão de estabelecer a defesa da fronteira oeste. Não é à toa que Mato Grosso tornou-se o antemural da colônia. Ou seja, era papel de Mato Grosso e de sua população defender a fronteira oeste da América Portuguesa. Maravilha! Olha aí está a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha a Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada no Vale do Guaporé. É o estabelecimento do poder metropolitano nessa região. Como já dissemos aí, moçada, galera, presta bem atenção. Vila Bela foi escolhida para ser a primeira capital, obedecendo a questões geopolíticas e estratégicas. Vila Bela, uma cidade planejada, O Rolim de Moura, quando vem para Mato Grosso, ele já vem com os planos todos prontos. Vila Bela foi arquitetada lá em Portugal ainda. Perfeito? Ou seja, é uma cidade planejada com o objetivo de efetivar o uti possidetis. Rolim de Moura implanta, portanto, as repartições governamentais. Construiu, por exemplo, o Palácio dos Capitães Generais em Vila Bela, a sede do governo, a sede do poder administrativo, implantou toda a estrutura burocrática da capitania de Mato Grosso, mandou erigir também a catedral, a igreja matriz de Vila Bela. Tudo isso são ações tomadas por Rolim de Moura, além dos benefícios aos novos moradores da Vila Capital. Claro, era o objetivo do governador, do capitão-general da capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, incentivar a vinda de novos moradores para a Vila Bela. Então vai fazer algumas concessões, algumas isenções do pagamento de impostos para atrair uma população para efetivar então essa região. Promoveu também a criação da Companhia dos Pedestres para fazer a defesa dessa região próxima à província de Mojos e Chiquitos, ou Mochos e Chiquitos, se você assim preferir. Nessa região de fronteira com o domínio espanhol, tínhamos duas missões jesuíticas do lado espanhol. A missão jesuítica de Mochos e a missão jesuítica de Chiquitos. Então, por essa razão, olha só, o poder metropolitano vai ficar nessa região de fronteira com o domínio espanhol aqui na América do Sul, galera. Bom, com o estabelecimento de Vila Bela, capital da capitania de Mato Grosso, Dom Rolim de Moura também precisava estabelecer o abastecimento da capital, o abastecimento de mercadorias necessárias para a sobrevivência dos moradores da Vila Capital. Como é que era o abastecimento de Cuiabá, professor? Só para a gente fazer um paralelo, para a gente comparar esse processo de abastecimento. Veja só, o abastecimento de Cuiabá era feito pelas monções paulistas, que também pode ser denominada de monções do sul, que vinham através dos rios da região, trazendo uma grande gama de mercadorias para abastecer Cuiabá. Eram feitas 2 vezes por ano, a viagem durava de 4 a 6 meses, dependendo do volume de água dos rios. Maravilha! Só que para abastecer Vila Bela não seria possível através das monções do sul,
porque teria que se enfrentar um trajeto terrestre de Cuiabá até Vila Bela, o que seria bastante moroso, bastante dispendioso. Então, qual foi a saída encontrada pelo governo português? A metrópole resolveu então estabelecer as Monções do Norte. O que são as Monções do Norte, professor? O rei de Portugal promoveu a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Presta bem atenção. Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão era uma empresa estatal, empresa pertencente à coroa portuguesa, que fazia o abastecimento de Vila Bela, estabelecendo a ligação comercial entre as vilas de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, capital do Grão-Pará, e Vila Bela da Santíssima Trindade, capital de Mato Grosso. Beleza? E como é que era feita essa ligação, esse intercâmbio aí, professor? Era feito também pela via fluvial, aproveitando os recursos hídricos da região, ou seja, a bacia amazônica, através dos rios da bacia amazônica. Olha só, bacia amazônica, professor. Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Mamoré e Rio Guaporé. Olha os rios aí promovendo esse intercâmbio comercial entre Belém do Pará, olha aí, ligação comercial entre Belém do Pará e Vila Bela, através do abastecimento pela Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, pessoal. Porém, olha só, essa companhia de comércio que trazia para Vila Bela uma série de mercadorias, ferramentas de trabalho, medicamentos, alimentos diversos, dentre eles o sal, trazia os escravos africanos vinham também através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Porém, essa companhia, pessoal, no retorno, ela voltava com algum ouro extraído de Vila Bela. Então veja, ela trazia uma série de mercadorias de Belém do Pará para Vila Bela e voltava com o ouro que era extraído também na região guaporeana. Porém, esse ouro, a exemplo do ouro cuiabano, teve um rápido esgotamento, porque era ouro de aluvião, pessoal. Então, à medida que o tempo foi passando, os moradores de Vila Bela foram acumulando pesadas dívidas em relação à Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que acabou falindo poucos anos depois de ser criada. Tudo bem? Então essa companhia teve uma atuação bastante efêmera, dificultando então a própria sobrevivência de Vila Bela da Santíssima Trindade. Um outro fator muito importante que a gente precisa mencionar quando a gente fala de Vila Bela é estudar, por exemplo, a questão da insalubridade guaporeana, pessoal. A questão da insalubridade da região do Vale do Guaporé. Como assim insalubre, professor? Me explique mais. Conte-me tudo e não me esconda nada, tio Ed. Por favor, elucida essa dúvida, ó dúvida cruel. Eu explico para você aí, pessoal. Um clima pouco saudável na região guaporeana. Um clima que fazia mal à saúde, evidentemente. As constantes cheias do rio Guaporé contribuíam para a ocorrência de várias doenças tropicais. Olha o mosquitinho aqui, pessoal. Olha o mosquitinho pronto para picar a galera aqui, ó. As constantes cheias do rio Guaporé. Lembra que Vila Bela da Santíssima Trindade foi edificada no Vale do Rio Guaporé, às margens do rio Guaporé. E o rio Guaporé, com suas constantes cheias, acabava ocasionando doenças tropicais. Dentre elas, a mais terrível, a mais temida pelos habitantes locais, a malária, que também era chamada de maleita pelos habitantes vilabelenses. A malária promoveu pesadas baixas na população de Vila Bela. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando,
2 governadores de Mato Grosso morreram de picadura de mosquito, evidentemente. Que não se perca pelo trocadilho maldito, não é? Pelo trocadilho infame. 2 governadores de Mato Grosso morreram vitimados pela malária. O primeiro deles foi João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. E o outro foi Manuel Carlos de Abreu Menezes. Esses 2 governadores de Mato Grosso morreram de picadura de mosquito, moçada. Isso foi o que aconteceu aqui, ó. A malária promoveu baixas na região, olha só. Por isso que Vila Bela, região insalubre. Inclusive, esse é um dos fatores que fizeram com que a elite cuiabana almejasse a transferência da capital para Cuiabá, evidentemente, alegando o fator da insalubridade do Guaporé. Muito bem, pessoal, agora então vamos consolidar aquilo que nós estudamos na aula de hoje, resolvendo algumas questões de concurso que falam sobre a história de Mato Grosso, a nossa gloriosa história regional de Mato Grosso. Vamos lá? Primeira questão aqui, moçada. A fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade por Dom Antônio Rolim de Moura pode ser entendida como? Qual que é o fator aí que os portugueses, a coroa portuguesa, a metrópole, levou em consideração para a edificação de Vila Bela na fronteira com o domínio espanhol, no Vale do Guaporé, como a capital de Mato Grosso? Vamos lá? A alternativa A diz que é uma estratégia da coroa espanhola para aproximar-se de Portugal. Nada disso, pessoal. Devemos entender aqui, ó, o processo histórico da fundação de Vila Bela, 1752, é uma fase de consolidação do domínio português aqui nessa porção oeste da América. Ou seja, depois da assinatura do Tratado de Madrid, 1750, fica ligado, fica esperto no lance. Tá errado a letra A. Alternativa B, ação repressiva da coroa portuguesa contra os povos conhecidos como chiquitanos. Não, pessoal, inclusive, olha só, os chiquitanos foram até, de certa maneira, cooptados pelos portugueses para passar para o outro lado da fronteira. Os chiquitanos que estavam em missões jesuíticas espanholas do lado de lá da fronteira, ou seja, no domínio castelhano. Os chiquitanos contribuíram para o povoamento da Vila Maria, que deu origem à cidade de Cáceres, fundada lá no século XVIII pelo governador de Mato Grosso, pelo capitão-general Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o mais importante governante da capitania de Mato Grosso. Beleza? Então tá errado também a letra B. A alternativa C, operação de espionagem da coroa espanhola sobre a prospecção mineral portuguesa. Não, pessoal, a fundação de Vila Bela pelo capitão-general Rolim de Moura tinha objetivos geopolíticos e estratégicos. Não tem nada a ver com isso. Letra D, a estratégia da coroa portuguesa para assegurar os territórios a oeste de Tordesilhas para si. Isso mesmo, amiguinhos. Consolidar aqui, ó, consolidar ou consolidação dos domínios portugueses. Vamos lá? Consolidação dos domínios portugueses a oeste de Tordesilhas. Você também pode dizer que a fundação de Vila Bela tem a ver com a efetivação do Utipocidetes. O Utipocidetes foi o princípio jurídico utilizado por ocasião da assinatura do Tratado de Madrid. É uma espécie de uso capião. Quem usa tem direito à posse. Então, para consolidar esse Utipocidetes, Vila Bela precisava estar junto à fronteira com o domínio espanhol para assegurar aquilo ali como domínio colonial português. Tanto é que a coroa portuguesa
trouxe da Europa um monumento em forma piramidal para simbolizar ali a posse do território, que é o famoso Marco do Jauru, pessoal. Marco do Jauru na fronteira entre os domínios coloniais lusitano e castelhano. Tudo bem? Então a alternativa correta está aí para você, alternativa D. Alternativa D de Deus. Maravilha! Show de... Vamos nessa aí. Segunda questão, ela já está aqui na nossa lousa. Antônio Rolim de Moura recebeu a tarefa de deslocar-se para a fronteira oeste do Brasil e dar os contornos administrativos à recém-criada capitania de Mato Grosso. Qual medida foi tomada nesse sentido? Olha que questão fácil, né, gente? Rolim de Moura veio para Mato Grosso logo após a assinatura do Tratado de Madrid. Primeiro ele ficou em Cuiabá, concedeu cartas de Sesmarias, estabeleceu a criação da missão jesuítica de Santana da Chapada e aí ele foi para o Vale do Guaporé. O que ele fez lá? Fundou Vila Bela da Santíssima Trindade em 19 de março de 1752. Vamos procurar a alternativa correta? A alternativa correta está aí para você, pessoal. Fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade, às margens do Guaporé, por questões geopolíticas, questões fronteiriças, está lá a primeira capital de Mato Grosso. Alternativa correta, letra A. Muito bem, muito bem. Próxima questão já chegando para você. Vamos lá. Em meio às discussões entre Portugal e Espanha sobre os contornos de suas respectivas possessões, revisando o Tratado de Tordesilhas de 1494, a coroa portuguesa fundou a capitania de Mato Grosso com o objetivo de... Qual que é o objetivo aí da coroa portuguesa quando promoveu o desmembramento dessas terras em relação à capitania de São Paulo, que foi através da Carta Régia de 9 de maio de 1748, a mesma Carta Régia que criou a capitania de Goiás. Vejamos, a alternativa A diz que foi o objetivo de deter o avanço das missões jesuíticas espanholas que tentavam se estabelecer na margem direita do Guaporé. A alternativa B diz que foi a abertura do comércio pelos rios platinos entre brasileiros e argentinos. Letra C diz que é a abertura de acessos terrestres entre a nova capitania e o interior do Brasil. E letra D diz que é o fim das altas taxas alfandegárias entre o litoral e a nova capitania, pessoal. Pessoal, o grande objetivo de Portugal, quando estabeleceu Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso, eram objetivos geopolíticos. Era assegurar-se da posse do território, transformando a capitania de Mato Grosso no antemural da colônia. Ou seja, recaía sobre os ombros da população da capitania de Mato Grosso e de suas autoridades administrativas e militares a tarefa não apenas de defender a fronteira oeste do Brasil, mas, se possível, até ampliá-la. Então, o objetivo era deter o avanço das missões jesuíticas que estavam do outro lado do Guaporé, as missões de Mojos e Chiquitos, Mochos e Chiquitos, missões jesuíticas espanholas do lado de lá do rio Guaporé. Então o objetivo era deter esse avanço espanhol, consolidar a posse portuguesa, efetivar o tal do princípio do uti possidetis. A alternativa correta, então, letra A. Próxima questão aí, tio Ed, qual é? Em meio às discussões entre Portugal e Espanha, os contornos de suas respectivas possessões, revisando o Tratado de Tordesilhas de 1494,
A coroa portuguesa fundou a capitania de Mato Grosso com o objetivo perfeitamente. Vamos lá, qual era o objetivo aqui? Já fizemos essa questão aqui, né, pessoal? Não, vamos lá. Essa questão diz o seguinte, vamos acompanhar aqui. Deter o avanço das missões jesuíticas espanholas que tentavam se estabelecer na margem direita do rio Guaporé. Essa é a alternativa correta aqui, ó. Nossa alternativa correta. Olha só as outras alternativas. Povoar o sertão brasileiro com imigrantes portugueses que fugiam da pobreza depois do incêndio de Lisboa. Não foi essa a razão, uma grande imigração para Mato Grosso, para a recém-fundada capitania de Mato Grosso, para a recém-estabelecida Vila Bela da Santíssima Trindade. Tá errado isso aqui, ó. Na verdade, o governador, o capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura, estabeleceu incentivos fiscais para os novos moradores, tentando atrair pessoas aqui de outras porções da capitania, inclusive de Cuiabá, para residirem na Vila Capital, a Vila Real, a Vila Bela da Santíssima Trindade. A alternativa C diz que era controlar a atuação dos bandeirantes, cujas expedições privadas ameaçavam a autoridade da coroa. Não, pessoal, essa afirmativa aí, essa afirmação é incorreta, é errônea pelo fato de que a descoberta de ouro em terras mato-grossenses e em terras goianas também foi uma consequência direta da ação empreendida pelos bandeirantes. Os bandeirantes foram os descobridores de ouro. Bandeirantes como Pascoal Moreira Cabral e Miguel Sutil em Mato Grosso e o próprio Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, lá em Goiás. Perfeito? E, logicamente, que a coroa portuguesa, com o estabelecimento do poder metropolitano, já conseguiu controlar essa região. Lembra aí da chegada do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, em Cuiabá, elevando Cuiabá à categoria de Vila Real? Então, ele estabeleceu o poder metropolitano, as estruturas burocráticas e, principalmente, um rigoroso aparato fiscalizador. Então, essa afirmação, letra C, está incorreta também. Letra D, fortalecer o regime de padroado através do incentivo à presença de várias ordens regulares na região. Olha só, pessoal, Rolim de Moura trouxe padres jesuítas para Mato Grosso, estabeleceu uma missão em Santana de Chapada e também levou padres para Vila Bela, a vila capital. Mas, na verdade, o sistema do padroado já estava fortalecido desde o início da formação histórica de Portugal. Vigorou o regime de padroado durante todo o período colonial brasileiro e durante o Império também. Esse regime do padroado, em que a Igreja Católica estava subordinada ao Estado, permaneceu no Brasil até o advento da proclamação da República, isso só lá no ano de 1889. Está errado também a letra D. E a letra E, anexar as minas de Potosí, no Peru, mediante conquista militar que partiria do Forte de Coimbra, construído para esse fim. Primeiro, pessoal, que o Forte de Coimbra não foi construído na administração de Rolim de Moura. Quem construiu o Forte de Coimbra, assim como o Forte Príncipe da Beira, o Forte Guatemi, foi o principal governante de Mato Grosso do período colonial. Quem foi ele? Eu digo para você, respondo para ti. Foi Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o mais importante capitão-general de Mato Grosso desse período colonial. E não tinha intenção nenhuma por parte da coroa portuguesa de anexar as minas de Potosí, do Peru, produção de prata. Tudo bem? Então tá errado também essa alternativa aí. Como já dissemos, o objetivo da instalação de Vila Bela era a consolidação da posse desse território, impedindo que missões jesuíticas espanholas fossem estabelecidas naquela localidade. Maravilha? Temos mais uma questão? Mais uma para você aí, moçada. Vamos lá, galera. Acompanha comigo.
Assinale a alternativa que descreve corretamente os interesses da coroa portuguesa referidos na instrução citada e relacionada ao processo de formação da capitania de Mato Grosso. Então, olha só, a questão pede que você assinale a alternativa que melhor descreve os interesses de Portugal com a formação da capitania de Mato Grosso a partir de um desmembramento da capitania de São Paulo. Vamos lá então? Alternativa A. A coroa portuguesa criou a nova capitania para povoar a região e legitimar a pretensão régia de anexar o Alto Peru e suas minas de prata aos domínios da América. E aí, pessoal, foi esse o objetivo da coroa portuguesa? Vejamos a letra B. A monarquia lusa dispôs a criação de um governo próprio para a nova capitania de Mato Grosso, com o objetivo de supervisionar a imigração de camponeses portugueses que iriam colonizar o oeste. Aí eu pergunto para você, será que Portugal tinha uma população em número suficiente, um grande contingente populacional que pudesse vir para Mato Grosso, para a fronteira oeste e colonizar esse território? A resposta é não, né, pessoal? Então não é esse o objetivo aí de formação da capitania de Mato Grosso. Não é para esse fim que a monarquia lusitana promoveu a criação dessa nova capitania. Não é para incentivar a colonização de camponeses portugueses nessa região. Letra C. Na instrução ao capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura, determinava-se a criação de vilas para sediar os representantes da coroa, o que resultou na fundação da Vila de Campo Grande. Pessoal, a Vila de Campo Grande não é necessariamente desse período, moçada. A vila fundada por Dom Antônio Rolim de Moura, nós sabemos que é bem outra, não é? É a Vila Bela da Santíssima Trindade. Alternativa D, a coroa portuguesa buscava efetivar suas conquistas territoriais e, para isso, fez valer o padroado, submetendo os missionários jesuíticas à administração do Estado. Pessoal, a pergunta para você: o sistema do padroado já não vigorava aí essa relação da submissão da igreja em relação ao Estado em Portugal? Já vigorava desde o processo de formação histórica de Portugal. Lembre-se que Portugal, depois da Guerra de Reconquista, aquele conjunto de batalhas entre os mouros e os cristãos, que resultou da expulsão dos mouros da Península Ibérica, há uma aliança muito forte entre a igreja e o Estado português. Tudo bem? Então está errado também essa questão, porque a Igreja Católica já era submetida ao Estado. Então vamos lá, letra E. A instrução está relacionada à preocupação com a defesa. Opa, agora começou a falar bonito. A instrução está relacionada à preocupação com a defesa. Vamos grifar aqui na lousa. Defesa da fronteira, que levou ao desmembramento da capitania de São Paulo, dando origem às capitanias de Mato Grosso e Goiás. Olha aqui o que eu falei para vocês, pessoal. A mesma Carta Régia. Você lembra, né? Carta Régia, assinada pelo rei de Portugal, a Carta Régia, datada de 9 de maio de 1748, promoveu o desmembramento territorial da capitania de São Paulo, amiguinhos. Essa Carta Régia determinou a criação de duas novas capitanias para o Brasil: a capitania de Mato Grosso e a capitania de Goiás. Objetivo:
consolidar a posse e defender a fronteira, moçada. É claro que esse era o objetivo. Ah, professor, tinha o objetivo também de conquistar as minas de prata de Potosí? Claro que não, estava do lado espanhol. Isso aí feria o que foi determinado pelo Tratado de Madrid. Não era o Uti Possidetis? Quem ocupa, quem chegou primeiro e efetivou a posse, quem ocupa tem direito à posse. Então, por essa razão, proteger a fronteira, consolidar a posse do território é que fora criada a Capitania de Mato Grosso, na mesma Carta Régia que também criou a Capitania de Goiás a partir do desmembramento da Capitania de São Paulo. Remember and don't forget. Lembre-se e não se esqueça disso. Beleza? A alternativa correta, então, tá aí para você. A alternativa correta, a letra E, de Edenilson, o tio Ed, que tá na área e se derrubar é pênalti. Letra E é o gabarito da questão. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Então, acompanhamos na aula de hoje a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade e a criação da Capitania de Mato Grosso. A fundação de Vila Bela, que como bem sabemos, foi em 19 de março de 1752, bem no dia do meu aniversário. Claro que meu aniversário, meu nascimento, não foi em 1752. Você tá de brincadeira comigo, né, 02? Claro que não, é a 19 de março, é a fundação de Vila Bela. Dom Antônio Rolim de Moura, o primeiro governador, primeiro capitão-general estabelecido em terras mato-grossenses. E a Capitania de Mato Grosso, que foi fundada, que surgiu a partir da Carta Régia de 9 de maio de 1748. Mas é preciso você compreender que é o contexto histórico de consolidação da posse portuguesa sobre os territórios a oeste da linha imaginária de Tordesilhas. Fica ligado no lance. Isso é muito importante. Olha aqui, pessoal. Mensagem especial para você que está se dedicando com afinco para esse concurso e que vai ter um grande desempenho, porque você está se preparando aqui conosco no LAC Concursos. Não desistir é metade do caminho para o sucesso. Vai ser difícil? Vai ser difícil, eu não falei que ia ser fácil. Vai ser difícil, mas se você se dedicar, se você tiver uma determinação, disciplina, estabelecer um planejamento de estudos, pode ter certeza que você vai ter um grande desempenho. Nós estamos aqui torcendo por você, não se esqueça disso. Um grande abraço a todos, bons estudos, cuide-se bem e até a próxima. Valeu, pessoal! Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Olha só, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso curso, a nossa isolada top de linha com o professor Edenilson de Moraes. O professor Edenilson de Moraes já grava aqui no LAC Concurso há 5 anos e eu digo para vocês que ele já tem aí todas as questões de todas as provas, de todas as bancas referente à história de Mato Grosso. Garanto para vocês que ele é o cara mais entendido sobre história de Mato Grosso existente no mercado. E o professor Edenilson, junto com o LAC Concursos, nós elaboramos aí uma isolada top de linha. O professor Edenilson está atualizando no curso dele de História de Mato Grosso, já com as últimas questões das últimas provas, dos últimos concursos, aqui no LAC, curso completaço, um curso super competitivo, por apenas R$40. É isso mesmo, R$40. Você terá direito aí ao curso completaço de História de Mato Grosso e, além disso, tá certo? E, além disso, você terá direito aí a 60 dias de acesso, 60 dias de acesso irrestrito. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Olha só, professor, quero uma demonstração? Sim, nós aqui do LAC Concursos, nós colocamos aí full time, aula inteiraça, somente as 5 primeiras videoaulas deste módulo fantástico do professor Edenilson no YouTube, tá? No YouTube. Nós colocamos aí, então, no YouTube,
essas 5 primeiras videoaulas para vocês, que é uma pequena parte, em torno aí de 20% do curso. Somente com essas 5 primeiras aulas aí, garanto para você que você não vai ficar competitivo. As aulas são boas, são maravilhosas, mas você vai estudar só uma pequena parte do edital. Para você ficar realmente competitivo, você tem que fazer o curso todo. Cara, o investimento 10 de 40, dá para pagar, dá para fazer, é garantido esse curso, top de linha, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bacana? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, abraço, fui, tchau. Clique lá.